Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse Momento Livre, a partir do nosso canal Voz Livre. Sempre é uma alegria enorme poder compartilhar esse momento. Primeiro agradeço a Deus, agradeço a minha família, agradeço a todos que estão envolvidos a partir desse, para que possamos mais uma vez estar aqui no ar, né? Agradeço aí os meios pelos quais nós nos comunicamos. Sou muito grato a isso tudo, para que nós possamos compartilhar de uma forma simples, mas ao mesmo tempo certos de que estamos no centro da vontade de Deus. A gente vem falando sobre vida eterna, né? Ou a prosperidade versus vida eterna já há 3 a 4 domingos, né? E eu penso que esse é um assunto, embora simples, né? É um assunto de extrema importância para que as nossas vidas possam caminhar alinhados na vontade de Deus, mas também sem, contudo, perder de vistas os nossos objetivos, nossos sonhos e a compreensão acerca da grandeza do que é as coisas de Deus. Hoje nós vamos falar um texto bíblico que está inserido aqui na Palavra de Deus, em Gálatas capítulo 4. Nós vamos correr de 4 a 7, ou seja, são apenas 4 versículos, né, que nós vamos ler, mas é suficiente para que nós possamos fazer uma reflexão nesta noite, nesse domingo especial. E aí, antes disso, eu quero agradecer aos novos integrantes, sejam todos bem-vindos, os da semana, os mais recentes, a nossa comunidade, que já são aí milhares, né? Eu sou muito grato à vida de cada um. E queria dizer que nós estamos orando pela vida de vocês e estejam também orando, na medida do possível, por nós, para que nós possamos continuar esse trabalho, continuar os desafios que se apresentam, e através desse canal aí que tem sido para nós uma bênção, que é a Voz Livre. Visita, portanto, os nossos canais de comunicação, se puder, curte aí na medida do possível, replique sempre que você achar necessário aos amigos, ainda que seja uma palavra simples, e a gente reconhece aqui que ainda precisamos melhorar muito em todos os aspectos, nas nossas qualidades, até inclusive os nossos textos, enfim, estamos começando, mas pode replicar, você fica à vontade, está liberado, você pode chamar os amigos para a comunidade. Esse é um projeto onde visa a simplicidade, e a palavra de Deus, ela se multiplica quando 2 ou mais reunidos em meu nome, diz a palavra de Deus, lá estarei, diz Jesus. Então, com esse norte é que nós estamos focados. Lembrando sempre que a nossa fonte, onde nós nos inspiramos, é a fonte de Deus, a fonte divina, a fonte onde a água é límpida. E na medida do possível, sempre que nós sermos alimentados, à medida que nós vamos ser alimentados, a gente vai retransmitindo, compartilhando a palavra de Deus, as bênçãos de Deus, através desse canal Voz Livre. Então sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado mais uma vez a todos que estão aí, aqueles que ainda vão estar ouvindo em outro momento, isso não importa, o fato é que fica gravado e a palavra ela é replicada, de forma que a qualquer tempo todos possam ouvir e refletir sobre a mesma. Então, lá em Gálatas, como diz, capítulo 4, versículos 4 ao 7, vou ler. Mas vindo a plenitude de Deus, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção ou adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações
o seu Espírito, o Espírito do seu Filho, que chama Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, nesses versículos que nós vamos fazer a reflexão hoje, e o nome da mensagem é ser livre. Então, um dos segredos da vida eterna e da conquista, da prosperidade, é o sentimento real de sermos livres. Não estarmos com raízes das quais nos impedem a prosperidade, nos impedem a viver Cristo na plenitude. Porque comum é quando nós vamos nos enchendo de lei, e quando se fala aqui a lei, fala-se em todo tipo de doutrina que não advém diretamente de Deus, todo tipo de ismo que porventura nós vamos adquirindo por uma questão cultural, no meio que convivemos, e eu tenho repetido isso, porque, ao meu ver, isso faz uma diferença entre o ontem e o hoje, entre o servir Deus e não servir Deus, entre nós fazermos uma caminhada em direção à plenitude de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, que é a plenitude de Deus, a plenitude do varão perfeito, Cristo Jesus. E aí nós vamos nos enchendo de coisas que passam a ter um valor maior do que a própria pessoa de Cristo, ou a essência de Deus nas nossas vidas. Isso deixa de nós termos, aí passamos a estar o quê? Debaixo da lei. Então a lei ela é muito maior do que uma porção de regras macros, mas também tem as leis, aquelas leis que impedem, de repente, o dia a dia do nosso convívio com Deus na sua plenitude. E aqui o primeiro versículo que lemos, Gálatas 4:4, diz assim: a plenitude dos tempos. Recentemente nós falamos sobre a plenitude dos tempos, que é quando nós compreendemos e passamos a viver Cristo pela compreensão de quem? Do Espírito de Deus, que lhe cabe a nós remir o que estávamos debaixo da lei, na compreensão do Espírito Santo de Deus. Porque só por nós isso não é possível fazer. Nós necessariamente precisamos da compreensão, da revelação, do compreendimento que advém diretamente de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Então é importante que quando nós atingimos essa maturidade espiritual, o desprendimento sobre nós, ou seja, nós passamos a entender e decifrar. E aí eu faço nesta noite um alerta, vou dizer assim, porque é muito comum nós sermos chamados para servir Deus, para fazer uma caminhada com Cristo. E aí nós se submetemos a um determinado jugo, a uma determinadas leis, que aí aos poucos nós vamos esfriando novamente. Tanto assim que eu sou extremamente grato, porque a partir, por exemplo, do trabalho que nós estamos fazendo, através do Voz Livre, desse momento livre e de todas as nossas programações, nós estamos certos de que muitas mensagens, muitas falas no sentido de, poxa, como isso tem feito diferença na minha vida. E só o fato de ouvir isso, nós entendemos que aqui há o Espírito Santo de Deus. Deus é conosco, Deus é contigo, Deus é com esse canal pelo qual nós estamos usando para transmitir e falar, fazer reflexões acerca das coisas de Deus. Remir o que estavam debaixo da lei, diz o versículo 5. Ou seja, esse é o propósito de Cristo. E quando ele chega em nossas vidas, é que nós possamos viver Cristo na sua essência, na sua plenitude, com maturidade, sem estarmos debaixo de leis humanas, temporais. Porque a lei de Cristo, porque o 6 vai dizer assim, porque nós recebemos uma adoção para sermos filhos por meio do Espírito Santo de Deus. Ao chamar Abba, Pai, nós chamamos porque Pai, aí é pela compreensão, quando nós temos a força, o desprendimento de falar Abba, Pai,
é por meio do Espírito Santo de Deus. Se tu fizer isso agora, aonde você estiver, é porque o Espírito Santo de Deus está contigo. E faça isso, ainda que resista um pouquinho no primeiro momento, chama Abba Pai pelo Espírito Santo de Deus e passamos a ser o quê? Pela promessa que está sobre Cristo, nós passamos a ser recebidos por adoção por Deus, como filhos, tratados como relacionamento. E aí é uma relação entre pai e filho. E a relação pai e filho é uma relação íntima, uma relação que o amor se sobrepõe a todos os percalços, aonde, ainda que a repreensão venha por parte de Deus, é porque Ele nos ama. Esta é a relação ao qual Deus quer nos chamar, e por isso somos chamados filhos. E o 7 diz: herdeiros com Deus por Cristo Jesus. E aqui eu volto à fala inicial e a linha de raciocínio que nós estamos falando. Herdeiro de Deus é a vida eterna com Deus, é ser livre, é nos prepararmos como criaturas para a eternidade com Deus. A nossa vida, ela não se detém apenas primeiro aos 80, aos 100 anos, ao tempo presente. A nossa vida, ela é uma vida eterna, e assim somos chamados para sermos herdeiros com Cristo, para gerir todas as coisas com Cristo Jesus. Então, esse é o propósito ao qual Deus nos chama. E esse é o propósito, essa é a motivação pela qual Deus nos chamou e está te chamando, te convocando, para que juntos nós podemos com Ele herdar e gerir, ser herdeiro, co-herdeiro com Cristo na vida eterna. Então, vida eterna, ser livre, é receber, é atender esse comando, esse chamado, atender o desafio, sermos desafiados para que junto com Ele, isso é pela fé. Então, é sentir, é dizer, eu sou, Deus é, eu sou com Cristo na eternidade, ainda que venham as lutas, os percalços, ainda que venham os desafios, eu junto com Ele estarei na vida eterna, porque Cristo é meu alvo, e o foco é a pessoa de Cristo, a qual eu não quero perder de vista, e aconselho e incentivo você também não perder isso de vista. Fique com essa palavra no teu coração. Nós falamos aqui de Gálatas capítulo 4, entre o 4 e o 7. Então foram 4 pontos, que é a plenitude dos tempos, é ser remidos aqueles que estavam debaixo da lei. Nesse momento nós somos filhos de Deus, o 3º ponto. E o 4º ponto é a convocação de sermos herdeiros com Deus por Cristo Jesus, para gerir todas as coisas na eternidade. Meu muito obrigado, Deus te abençoe grandemente, tenha uma semana abençoadíssima, que o Espírito de Deus gere todas as coisas, todos os desafios que você tem, vai enfrentar, que Ele possa designar anjos que estejam à tua frente em todos os teus desafios. Um beijo no teu coração, um beijo a todos e até a próxima. Muito obrigado.